A gente volta a falar sobre esse caso que a Polícia Federal encontrou uma minuta, né, uma proposta, uma versão inicial sobre um decreto que poderia ser assinado pelo presidente Jair Bolsonaro na casa do ex-ministro Anderson Torres. O repórter Márcio Rocha traz mais informações sobre o assunto. Boa noite, Márcio. Oi, pessoal. Boa noite para vocês. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Essa minuta, né, de um decreto presidencial foi encontrada durante uma operação de busca e apreensão na casa do ex-ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro, Anderson Torres. E a Polícia Federal encontrou esse documento, né, que seria usado pelo governo anterior para decretar um estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com esse documento, com o estado de defesa decretado, o então presidente, no caso Jair Bolsonaro, poderia mudar o resultado das eleições que elegeram Luiz Inácio Lula da Silva como o novo presidente. O documento, de acordo com o texto, né, pode ter sido elaborado após o pleito eleitoral e teria como objetivo apurar um suposto abuso de poder, suspensão de medidas legais que foram adotadas pelo TSE, no caso, durante as eleições, durante o pleito eleitoral, inclusive pelo presidente da Corte, o ministro Alexandre de Moraes. Mas a gente conversou com alguns especialistas e falaram que mesmo com essa decretação de estado de defesa, a medida seria considerada inconstitucional. A Polícia Federal, lembrando, esteve na casa de Anderson Torres para cumprir o mandado de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, que é do Supremo Tribunal Federal e também presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Mas lembrando, o ex-ministro de Jair Bolsonaro está nos Estados Unidos de férias. E ele usou a internet para se defender. A primeira manifestação de Anderson Torres foi em relação ao pedido de prisão que foi feito pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele falou que vai se entregar no Brasil e a expectativa é que ele chegue em solo brasileiro por volta aí, ou amanhã de manhã ou no próximo sábado e seja levado para a sede da corporação da Polícia Federal aqui em Brasília. Agora há pouco, a defesa de Anderson Torres, ele usou o perfil dele no Twitter para divulgar uma nota em relação a esse caso da minuta de decreto, né? Então, só para afirmar, é uma nota bastante extensa, mas ele falou que, segundo ele, como ele foi ministro da Justiça, ele se deparou com audiências de sugestões e propostas dos mais diversos tipos e que cabe a ele, que ocupa esse cargo, o discernimento de entender o que efetivamente contribui para o Brasil. E, segundo ele também, na casa dele havia uma pilha de documentos para descarte, onde muito provavelmente material descrito foi encontrado. E tudo seria levado para ser triturado na sede do Ministério da Justiça e Segurança Pública oportunamente. E o citado documento foi apanhado quando não estava lá, quando Anderson Torres não estava na residência e vazado fora de contexto, segundo ele, para ajudar a alimentar a narrativa falaciosa contra o ex-ministro. Segundo ele, o Ministério da Justiça foi o primeiro ministério a entregar todos os relatórios de gestão para a equipe de transição que respeita a democracia brasileira e que tem a consciência tranquila quanto à atuação dele como ministro da Justiça. Então, agora é esperar também para Anderson Torres chegar no Brasil exatamente para explicar essa questão da minuta e também ser preso em relação aos atos de domingo. Lembrando que ele também era secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal quando aconteceu, né, toda aquela confusão aqui no centro de Brasília e ele foi acusado, ele é suspeito de omissão justamente por conta das medidas que não foram tomadas para conter os manifestantes. Perfeito. Márcio Rocha vai seguir acompanhando esse caso, traz mais desdobramentos ao longo da programação e o ministro Anderson Torres vai ter que explicar muito bem em que circunstância foi produzido esse documento, em que pé estiveram essas discussões, essas negociações, essas conversas entre o governo e o Ministério da Justiça. A gente aguarda, a população brasileira aguarda para entender exatamente o que é essa minuta, né, que foi encontrada e realmente movimentou a sociedade brasileira hoje em discussões pelo país a respeito desse documento. Foi encontrado na casa do ex-ministro do governo Bolsonaro, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Importante pontuar, né, a diferença das coisas, porque ele foi ministro até o fim do ano, haverá uma investigação sobre isso, que deverá ser instaurada pela Procuradoria-Geral da República, pelo Ministério Público, mas, a parte isso, ele já seria preso por causa das invasões do fim de semana, porque depois de se tornar ministro da Justiça, depois de encerrar o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele se tornou secretário de Segurança Pública na virada do ano,
do agora governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Então, ele era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal durante o domingo, até a metade da tarde do domingo, quando foi retirado do cargo por Ibanez Rocha em uma tentativa de se manter como governador, sem ser afastado, como depois foi afastado pelo ministro Alexandre de Moraes e ontem referendado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas ele era secretário de Segurança Pública durante o domingo e, como não tomou as medidas necessárias para evitar a invasão dos prédios dos três poderes, acabou demitido primeiro pelo governador Ibanez Rocha e depois teve a prisão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, que agora aguarda a chegada dele ao Brasil, que deve acontecer, como disse o Márcio Rocha, amanhã cedo, e aí, detido, ele vai prestar mais esclarecimentos sobre aquele caso e possivelmente sobre esse caso, a partir de como andarem as investigações, de como for a determinação da Justiça, pedido de investigação do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República. A gente aguarda todas essas explicações. O Brasil merece essas explicações a respeito dessa minuta encontrada na casa de Anderson Torres.